Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, amém? Irmãos, essa mensagem, Jesus foi conduzido ao deserto, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi proposta do Espírito Santo que Jesus fosse conduzido pelo aquele deserto para ser tentado pelo adversário. Eu não sei como foi o ano, porque eu já vou falar como findar do ano de 2024 na sua vida. Talvez você tenha passado momentos difíceis, talvez você tenha passado momentos ruins. Assim como Jesus, quando ele foi tentado, Jesus, quando ele andou no deserto, ele passou por momentos difíceis. E como se não bastasse os momentos difíceis que Jesus estava passando naquele deserto, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, verso 1 em diante, ainda veio o adversário. Ainda veio o tentador. Porque o mais difícil não é você passar por luta, não. O mais difícil você não é passar pela prova que você passa, não. O mais difícil é quando você atravessa pela sua luta, você atravessa pela sua prova e o adversário ainda vem tentar. Quando ele não vem usando pessoas para te afrontar. Deserto não é lugar de facilidade. Deserto não é lugar de aplausos. No deserto você é abandonado, abandonada por pessoas que muitas das vezes você nunca esperava, por pessoas que talvez você nunca imaginava que iriam te decepcionar. E talvez o decorrer do ano de 2024 foi assim para você. Foi um ano de mais decepções do que alegria. Foi um ano de mais tristezas do que momentos felizes. Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, que Jesus ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Mas o deserto não foi eterno na vida de Jesus. O deserto foi apenas uma fase que Jesus passou, porque era necessário Jesus ser usado para alcançar. Quando Jesus subiu lá em cima do deserto, lá embaixo já tinha uma multidão precisando ser alcançado, precisando ser alcançada, precisando viver o milagre de Deus na vida dele. Talvez você não sabe por que você está passando pelo que você está passando. Talvez você não saiba por que você está vivendo o que você está vivendo. Talvez o que você esteja vivendo seja decepção. Talvez o que você esteja vivendo seja desilusão. Talvez o que você esteja vivendo seja ingratidão. Porque você se dedica, muitas das vezes você renuncia às suas vontades para agradar pessoas que muitas das vezes nem reconhecem o seu esforço. E deixa eu te dizer uma coisa, o seu deserto, Deus vai te mostrar quem tem caráter e quem não tem. No seu deserto, Deus vai te mostrar por quem vale a pena e por quem não vale. E muitas das vezes você vai olhar e vai dizer: Senhor, eu estou sozinho, eu estou desamparado, eu estou desamparada. Mas entenda, o processo não é o adversário que te coloca no deserto, não é o adversário que te coloca. Quem permite que você anda no deserto é o próprio Deus da glória. E quando Deus permite que você venha andar no deserto, é para você ter experiência, porque no deserto você conhece pessoas que muitas das vezes são falsas com você, pessoas que te enganavam, mostrando ter algo, ou ter uma amizade, ter um sentimento que não é real. Ei, no deserto máscaras caem, no deserto personalidade se revela, porque no deserto, irmão, quando tudo está vazio na nossa vida, é quando nós conhecemos quem são verdadeiramente os nossos amigos. Porque enquanto está tudo bem na tua vida, enquanto a sua casa está cheia, enquanto você dequeia, candaraia, você vai crescendo, vai aparecendo quem é e quem não é, para querer degustar um pouco, para poder vivenciar um pouco da sua vitória. Mas quando você está lá embaixo, quando você precisa de um ombro amigo, quando você precisa de um apoio, você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê ninguém, você não vê nada. Ei, esse é o reflexo do deserto na minha e na sua vida. Mas entenda, até Jesus teve que passar pelo deserto, até Jesus teve que ter experiência do deserto. Essa palavra é para você que está rejeitando e está dizendo: Deus, eu não aceito passar pelo que eu passo. Deus, eu não aceito que orabai de candorebe achuri andaraia. Entenda que o deserto na tua história, querido e amado irmão, entenda que o deserto na tua história, querida e amada irmã, é o caminho que vai te conduzir a alcançar a promessa que o Deus da glória fizera para com você. Deus faz uma promessa para o povo de Israel quando os mesmos ainda estavam no Egito, mas o povo de Israel não saiu do Egito para Canaã, o povo de Israel não saiu do Egito para Jericó, para a terra prometida, não. O povo de Israel saiu do Egito para o deserto, porque eles não tinham experiência ainda para administrar o que Deus tinha para ele. Não adianta você achar que Deus te faz uma promessa hoje
cumprir no dia de amanhã. Não é assim, querido e amado irmão e amada irmã. Deserta a experiência na minha e na sua vida. Entenda um segredo na palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Deus da glória usa o profeta de nome Samuel, e Deus fala assim: Samuel, pega esse azeite, e agora Samuel, você vai lá na casa de Jessé, você vai escolher um dos filhos de Jessé para ser ungido, você vai escolher um dos filhos de Jessé para ser rei, vai lá e escolhe, mas olha, você não vai escolher Samuel pela aparência, porque eu, o Senhor da glória, não olho para a aparência, eu olho para o coração, para a atitude. Então o jovem Samuel, ele vai à casa de Jessé. Então Samuel chega na casa de Jessé e diz: o Deus da glória me trouxe aqui para eu escolher um dos seus filhos para serem rei. O Deus da glória me trouxe aqui, e ele me disse que o óleo tem que ser derramado, porque um dos de dentro da sua casa será exaltado, um dos de dentro da tua casa será exaltada. E naquele momento o profeta de nome Samuel começa a se empolgar. Vem aquele jovem de Jessé, forte, alto, formoso, ele se prepara para jogar o azeite, e o Deus da glória fala: não joga o azeite sobre este Samuel, porque eu, Senhor, eu não olho para a aparência. Você está querendo derramar o azeite porque está olhando a aparência. Quando as pessoas têm derramado o azeite consagrado, pastores, pastora, obreiro, obreira, apenas olhando para a aparência, muitas das vezes não olha para a chamada, muitas das vezes não olha para o que Deus tem, ou para a sinceridade deste ou desta. Quando as pessoas sendo consagradas, sem nenhum interesse pelas coisas espirituais, quantos homens e mulheres mercenários do evangelho, que já não tem mais amor pela obra, porque alguém consagrou porque era dizimista, porque alguém consagrou porque tinha uma boa posição. Mas o Senhor estava falando: Samuel, eu não olho pela aparência, eu olho pela atitude, eu olho para o coração. Não derrama o azeite, porque não é esse a quem eu chamei Samuel. Vou conjecturar, porque a Bíblia, ela não narra com a palavra detalhada desta maneira, que o próximo filho de Jessé, Samuel se empolga, pega o azeite e diz: agora sim, é esse o que o Deus quer, é esse o que o Senhor quer que eu consagro. Oh, rabaia, candaraia. Hoje nós temos visto várias polêmicas, vários escândalos com liderança, porque foram consagradas sem que fosse da vontade do Senhor. Nós temos visto explodir vários irmãos e irmãs, nós temos visto explodir vários escândalos, porque Samuel está derramando óleo, olhando para a aparência, mas Deus falava: ei, profeta, ei, ungida não derrama óleo só pela aparência, não é porque tem poder e posição. Eu quero ver compromisso com a obra, eu quero ver amor pela obra. E a Bíblia vai dizer que quando Samuel ia consagrar o filho de Jessé, aquele jovem de boa aparência, aquele jovem de boa posição, Deus falava: não derrama o óleo, não derrama o azeite não, porque você, Samuel, você está olhando pela aparência, mas eu preparei você para ir para a casa de Jessé, para derramar o óleo sobre o ungido, com quem tem compromisso com a ovelha, com quem tem compromisso com os meus. Não é qualquer um. Nós temos visto nessa geração cada tipo de líder, cada tipo de pastor e de pastora, que você olha e fala: misericórdia, Senhor, da onde vem a unção deste homem? Quem foi o louco que consagrou? Quem foi a louca que consagrou? Mas a Bíblia vai dizer que quando Samuel chega na casa de Jessé, Deus fala assim: eu não olho pela aparência, mas eu olho pela atitude, eu olho pelo coração voltado para com a obra. Voltando novamente ao tema dessa mensagem, aonde narra e fala sobre deserto, a Bíblia vai dizer que de repente o profeta e sacerdote de nome Samuel, ele pergunta: acabou o seu filho Jessé? Não tem mais filho nenhum para ser consagrado? Porque Deus me chamou nessa casa para ungir um da casa, Deus me chamou para me abençoar um das casas. E se você crê que Deus está derramando bênção sobre a tua casa, começa a tomar agora posse da tua vitória. Deus usa homens, mulheres, muitas das vezes para abençoar a casa, familiares, e transformar situações. Se você quer que eu sou um profeta do Deus da glória na tua vida, e que você está ouvindo essa mensagem, porque através dessa mensagem sua casa vai ser abençoada, vai acontecer libertação, vai acontecer transformação. Saia daqui com a tua vitória. A Bíblia vai
eu vou conjecturar, porque a Bíblia não narra com essas palavras, mas fazendo analogia da mensagem da palavra de Deus. Talvez Davi fosse a vergonha da casa. Talvez Davi fosse o vexame da casa, porque os filhos de Jessé eram altos, eram de boa estatura, mas Davi era pequeno. Davi só servia para cuidar da ovelha. E Deus pega aquele que está dando trabalho, Deus pega aquela que está dando trabalho e diz assim: sabe por que está dando trabalho na tua casa? Porque eu tenho uma chamada, o adversário está lutando para impedir, mas quando eu decretar, mando rébia, caiu querecando rébia, o adversário está tentando tocar, está lutando por essa vida e não desceu a sepultura e não vai descer, porque eu vou ungir, porque eu vou consagrar e será um grande líder, será uma grande líder na minha casa. Ai, de candarábia, choriandaraia. Eu vou conjecturar, irmãos e irmãs, que Jessé talvez desanimado, Jessé talvez um pouco envergonhado do próprio filho. Estou conjecturando, porque a Bíblia não narra com essas palavras. Eu vou conjecturar que Jessé responde para Samuel: ainda tem filho, sim. Ele está lá cuidando das ovelhas, ele está lá, deixa ele lá no cantinho dele. Ele quase nem para aqui em casa, porque ele não tem formosura para estar dentro da casa. Ele não tem estatura, e não tem conhecimento, só serve para cuidar de ovelha mesmo. Ele não pode nem receber visita. Eu sabia que Samuel chegou aqui, eu trouxe os meus filhos mais bonitos para receber visita. Tem pessoas que fazem festa e não te convidam, né? Tem pessoas de Queia, Candaraia, mas quando precisa de você, lembra de você, né, terra? Tem pessoa que quer ignorar você, esquecer você, mas quando precisa, rapidinho vai atrás, né? Muitas das vezes você chega no conhecimento pelas redes sociais, porque alguém comentou que teve festa, porque alguém comentou que teve comemoração, mas na hora de lembrar de você, não lembra, né? E Deus está te dizendo nesta noite, assim foi com Davi. Na hora de sentar à mesa com o Samuel, ninguém lembrou de Davi que estava cuidando das ovelhas. Na hora de sentar na mesa e de receber uma visita ilustre, quantas vezes te deixaram de lado, quantas das vezes comemoraram e esqueceram que você é da família, quantas das vezes cai do que de Candarábia, porque te cobrar, todo mundo quer te cobrar, né? Exigir de você, eles querem exigir, mas na hora da comemoração, na hora da alegria, até esquece que você é da família. Ei, Deus manda te dizer assim: não vai ter felicidade na casa enquanto não te honrar. A Bíblia vai dizer que Deus, ele fala assim, através do profeta Samuel: ninguém vai sentar na mesa enquanto aquele que está cuidando da ovelha não vir aqui, porque você ora por esse, você ora por essa, mas não tem valor. Muitos pensam que você só serve para interceder e para ouvir os problemas que ele passa. Muitos acham que você só serve para ficar com o ouvido, como diziam os antigos, ouvido de pinico, só serve para ouvir, só sei. Tem pessoas passando por luta porque não reconhece o esforço que você faz por essa casa. Ei, tem pessoa passando por prova porque não se conserta e não reconhece de onde veio a raiz. Então eu te trouxe aqui para te dizer: não vai ter comemoração na casa enquanto não haver reconhecimento. A Bíblia vai dizer que o Deus da glória fala através do profeta Samuel: Samuel, ninguém senta na mesa enquanto aquele que está lá cuidando da ovelha, enquanto aquele que está lá sendo jogado para o lado, enquanto aquela que não é valorizada dentro da família, enquanto não sentar na mesa, ninguém tem pessoa tentando a felicidade passando por cima de você. É contigo que Deus está falando. Tem pessoa que acha que pode ser feliz distante de você. Tem pessoas que não sabem reconhecer e acham que vai conquistar ainda melhores coisas porque se afastou de você. Mas o meu Deus manda eu te dizer que não haverá felicidade na casa enquanto não houver reconhecimento. O Deus da glória usará o profeta Samuel e disse: ninguém senta na mesa, ninguém comemora nessa casa, ninguém se alimenta nessa casa enquanto ele não chegar. Irmãos, eu vou conjecturar
que talvez eles estavam querendo se alimentar logo, porque Davi não servia para sentar à mesa juntamente com visita. Davi só sabia cuidar de animais, Davi não sabia se comunicar, Davi não sabia se expressar. Então eles pensaram: não, vamos nos alimentar, porque aquele menino, aquele bastardo, Davi, ele vai atrapalhar, vai fazer uma vergonha aqui diante da visita. Oh, decando, rebe a chúria. Tem pessoas que tentam desfazer de você dentro da própria família, tem pessoas que tentam não te valorizar, mas Deus, ele te coloca como coluna. E tem pessoa que vai ter que te pedir perdão se quiser ser abençoado. Tem pessoa que vai ter que te pedir perdão se quiser ser abençoado, porque se não reconhecer, não vai ter bênção na casa. A Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos e irmãs, que mandam chamar o jovem Davi. Aquele menino chega naquela casa dele, né? Menino franzino, sem aparência, sem formosura. E quando o profeta Samuel, ele olha para aquele menino, Deus fala: é esse que eu vou exaltar. Vou conjecturar, porque a Bíblia não narra com essas palavras. Samuel falando: Senhor, mas ele é pequeno, eu vou exaltar. Senhor, mas ele não sabe se comunicar, eu vou exaltar. Não tem nenhum conhecimento dos outros, não tem nem a formação dos outros, mas eu vou exaltar. Mas não sabe nem se comunicar direito, mas eu vou exaltar. Mas já está separado da família. Tem gente da família dele, dela, que nem visita mais, porque disse que só está. Eu vou exaltar. Quando Deus quer exaltar, Deus não precisa da aprovação de homens para te exaltar. Tem pessoas dizendo que se afastaram de você porque você é errado. Tem pessoas dizendo que se afastaram de você porque você é errada. Mas quando Deus te exaltar, eles vão entender o que Deus tem com você. E de repente, queridos e amados irmãos e irmãs, Deus fala: derrama o azeite, porque é esse o que eu vou exaltar. E o azeite é derramado sobre Davi na casa de Jessé. Queridos e amados irmãos e irmãs, o que me chama mais atenção é que quando Samuel derrama o azeite através do Senhor, através de Samuel, Deus fala que esse será o futuro rei de Israel. Eis aqui o rei de Israel, a quem o Senhor mandara derramar o azeite, que vai reinar sobre Israel. Eu vou conjecturar, eu falei da linhagem ao redor de Davi. Agora eu quero falar sobre Davi. Eu quero falar com você sobre Davi. Eu falei para você a história ao redor de Davi, mas eu não narrei para você Davi, a trajetória de Davi. Eu falei para você o pensamento de pessoas sobre Davi, diminuindo ele, afastando ele, mas eu não falei para você sobre a postura e a vida de Davi. Vamos falar agora de Davi. Então o azeite é derramado sobre a vida de Davi. Eu vou conjecturar novamente, pois a Bíblia não narra com essas palavras detalhadas dessa maneira. Depois que o azeite derramado sobre Davi, Davi se prepara. Eu vou conjecturar que Davi fala: o azeite foi derramado, agora eu vou reinar. Agora eu serei o rei de Israel. Então Davi, empolgado que iria reinar, Davi descobre que quando ele vai para Israel, Israel estava amedrontada, Israel estava atemorizada, o palácio estava quase sendo invadido pelos midianitas, pelos filisteus, e a Bíblia vai dizer que um gigante filisteu, chamado Golias, estava desafiando o povo de Israel. Então Davi, vou conjecturar que ele vai até Israel procurando o trono que Deus prometeu, mas ele encontra um gigante. Davi vai até Israel para encontrar o trono, mas Davi encontra um gigante. E ei, Deus não vai te prometer algo hoje, vai acontecer amanhã. Deus vai querer experiência de você. Deus prometeu, mas tem gigante tentando impedir a sua felicidade. A figura do gigante é o adversário. Você tem que resistir para ele sair da tua história, do teu casamento, da tua família, da tua saúde. Você tem que resistir. A Bíblia vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então Davi se coloca diante daquele gigante, e Davi enfrenta aquele gigante em nome do Senhor Jesus. Davi vence aquele gigante. Eu vou conjecturar que talvez Davi pensa: pronto, agora eu venci o gigante, eu já posso ir para o trono, porque a promessa do rei Saul era: aquele que venceu o gigante Golias será coroado como um príncipe e há de se casar com uma das filhas do rei Saul. Então talvez Davi pense: agora sim eu vou direto para o trono e vai se cumprir o que Deus me prometeu. Davi vai para o trono antes de Deus preparar Davi. Então muitas das vezes, irmãos e irmãs, quando você pega um algo que não é para você pegar, você passa por luta.
Davi entrou na casa de Saul, mas não era tempo de Davi estar na casa de Saul, porque Saul estava ainda olhando Davi como adversário. Saul olhava Davi como alguém que poderia tomar o seu trono. Tem pessoas que você se renuncia para agradar, e a pessoa sempre olha para você como competição. Meus filhos são melhores que os seus, a minha casa é mais bonita que a sua, minha família é mais bonita que a sua. Tem pessoas que, por mais que você agrada, continuam te olhando com um olhar de competição. E aí você fala: Senhor, eu agrado tanto essa minha família, esse meu familiar, e está sempre se levantando contra mim. É porque ainda não é tempo de você abençoar a casa. Não era tempo de Davi entrar na casa de Saul. Davi começou a ser perseguido dentro da própria casa. Davi começou a ser perseguido dentro da própria família. O pior dos desertos é quando você passa por deserto dentro da sua própria parentela. O pior dos desertos é quando você passa por perseguição dentro da sua própria casa. Pessoas por quem você se dedica, por quem você agrada, e começa a perseguir você muitas das vezes com palavra, perseguindo e falando mal de você. E dói quando você descobre que alguém por quem você se dedicou está falando mal de você para A, B e C. Dói quando você descobre que alguém de quem você renunciou muitas das vezes a sua felicidade pela felicidade deste ou desta, e você descobre que ele está falando mal de você. Pois bem, Davi, ele renunciou a vida dele para lutar por Saul. Davi, ele entrou na luta que era de Saul, enfrentando gigante, enfrentando adversário, e Saul estava perseguindo Davi. Então Davi vai se deparar com um deserto. Aí sim se cumpre o que Deus falara na vida de Davi. A unção foi derramada na casa de Jessé, mas Davi, ele cursou o seu ministério real, de realeza, de trono, foi no deserto. Não adianta você renunciar ao seu deserto. O deserto que você está passando é apenas uma experiência que Deus tem para fazer na sua vida e para se cumprir o que Deus prometeu para você. Ei, entenda uma coisa: deserto nada mais é do que o caminho que está entre a promessa e o cumprimento do que Deus prometeu para você. No deserto você vai chorar, no deserto você vai se decepcionar, no deserto você vai pensar até em parar, mas o Deus da glória, ele não vai te abandonar nesse deserto. Eu quero resumir essa ministração falando para você: entre uma promessa de Deus na tua vida e o cumprimento do que Deus prometeu para você, tem que ter o deserto, porque Deus quer te mostrar caráter de pessoas que estão próximas a você, porque Deus quer mostrar para você aquelas pessoas que só se aproximam de você quando está tudo bem, porque Deus quer te preparar e te fortalecer. Ei, entenda, no deserto você conhece quem são seus amigos de verdade, no deserto você vai saber quem realmente está do seu lado, no deserto você vai contemplar a presença de Deus, no deserto pessoas vão se revelar como aquelas pessoas que não eram verdadeiramente de amizade para estar do seu lado. Talvez o ano de 2024 na tua vida, talvez o ano de 2024 na tua história foi um deserto onde você só sofreu decepção, onde pessoas só te decepcionaram. Mas eu quero te dizer uma coisa: o deserto na vida do povo de Israel teve um tempo, e a Bíblia vai dizer que com Josué e Caleb eles venceram o deserto e chegaram em Jericó. Eu quero te dizer uma coisa neste momento: o deserto na vida do Senhor Jesus também teve um tempo, e depois que o adversário perdeu diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus começou a fazer a obra e alcançar vidas com milagre sobrenatural. O deserto é uma preparação para o milagre que Deus vai fazer na tua vida. 2024 foi um ano de deserto na tua história, mas o Senhor, ele nos concede autoridade para dizer para aquele e aquela que crê: no ano de 2025 você vai colher o que você não colheu em 2024. 2024 foi deserto na tua história, mas se prepara, porque no ano de 2025 o Deus da glória, o Senhor, ele fala assim: para cada momento ou para cada ano de vergonha, o Senhor da glória prepara para a sua igreja dupla honra. Se prepara, porque no ano de 2025 o Senhor vai te honrar. Deus vai te honrar na tua casa, Deus vai te honrar na tua família, Deus vai te honrar na tua finança, Deus vai te honrar na tua história. Se prepara, como profeta dos dias atuais, citado como vaso na casa do Senhor, eu profetizo na tua história 2025, ano de conquista,
vida, um ano de vitória, em o nome do Senhor. O deserto de Davi não foi eterno, o Davi sentou no trono, Davi tomou posse do trono. O deserto na tua história, em o nome do Senhor, vai ficar em 2024. Toma posse, em o nome do Senhor, receba essa breve palavra, em o nome de Jesus.